Transporte por aplicativos podem parar de funcionar no Brasil. Mais um plantão do CPMF, uma notícia de 3 de dezembro. O MPT de São Paulo, Ministério Público do Trabalho, pede o reconhecimento do vínculo empregatício e contratações dentro das regras da CLT para empresas de transporte por aplicativos. Basicamente, o que o Ministério Público de São Paulo quer é que todo mundo que é Uber, 99, Cabify e afins seja vinculado na CLT. O que é muito interessante, porque muitos, pelo menos a primeira geração dos uberistas, eles entraram nessa para fugir da CLT. E outros para complementar a renda, porque alguns são inclusive funcionários públicos. Tem um conhecido meu que é PM aqui no Rio de Janeiro, que ele conversando comigo, falou que todos os PMs do batalhão dele fazem Uber. O que foi uma explicação que ele não me deu, mas eu juntei as peças. Vocês lembram daquela guerra de taxista contra Uber? Pois é, a única explicação para aquela guerra ter acabado foi todos os PMs virarem Uber, ou pelo menos uma grande parte deles. Então, o que tem acontecido no Brasil? Se o MPT conseguir essa vitória, acabou a Uber no Brasil. Agora, o plantão com um leve comentário. Primeiro comentário. Por que o MPT faz isso? O MPT e os TRTs nos tribunais do trabalho, eles existem para proteger a CLT. Então, quanto mais pessoas estão migrando da CLT para o MEI e para a pejotização, menos poder esse grupo tem e eles começam a se tornar obsoletos. Então, eles estão defendendo o poder dele. Segunda observação é que essa regra deveria se aplicar a táxis. Aqui no Rio de Janeiro e acho que em São Paulo também você tem o baronato dos táxis. São pessoas que por contatos políticos têm inúmeras licenças de táxis, muitas licenças de táxis sobre uma pessoa só. E aí ele coloca um motorista para dirigir o táxi dele e ele cobra uma diária. E não tem vinculação de CLT. Não tem. A maioria, se tem, é raridade, porque a maioria dirige. Por não ter um horário fixo, você pega lá o táxi, dá um valor por dia e paga o baronato do táxi. Exatamente igual a Uber faz, e eu não sei se taxista é obrigado a ter CLT, o que eu duvido. Porque eu conheço muito motorista de táxi e até mesmo motorista de van de transporte alternativo, que ele presta um serviço, ele pega o carro, dirige para o dono do carro e não tem CLT envolvido, e eu nunca vi o Ministério Público do Trabalho se meter nisso. Terceira comentário, que aí já tem a ver com economia e relação homens e mulheres. O sistema da Uber, ele é idêntico ao sistema de marketing multinível na questão de relação do trabalho. O que funciona marketing multinível como, sei lá, essas empresas de venda de cosméticos? Você vai lá na empresa, você assina um negócio, aí a empresa te dá os produtos dela, você vende esses produtos, você estoca esses produtos na sua casa, você vende esses produtos segundo a tabela de preços que eles te dão, e aí você paga antes esses produtos para a empresa. Tudo bem que você, em tese, compra esses produtos, mas aí você tira o seu valor depois. Não tem diferença desse sistema de trabalho para Uber, porque essas empresas poderiam muito bem contratar essas pessoas na CLT e dentro da CLT fazer essa galera rodar e trabalhar. Não ia mudar exatamente nada na forma de trabalho dessas empresas. Apenas ia mudar a remuneração do trabalhador, que é o caso da Uber. Aí eu te pergunto, some aí 2 e 2 e 4. Por que ninguém se mete com o marketing multinível, mas estão querendo se meter com a Uber? Primeiro motivo, baronato do transporte de concessão de transporte público, seja os táxis ou o transporte alternativo e o transporte de ônibus rodoviário normal. Aqui na minha cidade, por exemplo, tem uma família que eu conheço, 4 pessoas. Assim que a Uber entrou, eles pararam de andar de ônibus, porque os 4 andando de Uber é mais barato que os 4 pagando passagem de ônibus. Então, as empresas de ônibus que elegem deputados e afins sofreram um baque. Segundo, marketing de multinível, ele emprega majoritariamente mulheres e a Uber emprega majoritariamente homens. E tanto o conservadorismo quanto o esquerdismo têm a tendência a querer ferrar os homens por um motivo muito simples. Você não quer ajudar o seu concorrente, você quer ferrar eles. Então eles
tratam as mulheres com tanto cuidado porque é um sistema duplo. Eles convencem as mulheres que elas são inferiores e elas não percebem isso, ao mesmo tempo que eles ferram a concorrência de outros homens, tirando a renda desses homens e facilitando a escravidão deles por parte do governo. Isso nunca aconteceu. Sim, aconteceu. No Brasil se chamava escravidão. Sempre teve aqui, todo lugar do mundo sempre teve. Mas nenhum país do mundo levou isso tão a sério quanto o Brasil. Nenhum país foi tão eficiente em fazer isso quanto o Brasil. E o resquício maior dela é a CLT. Então, senhores e senhoras que estão ouvindo, que eu acho que algumas têm, esse foi o plantão de hoje. Se você quer mandar alguma notícia aqui para eu comentar, alguma coisa que você viu, para eu trazer o meu ponto de vista, mande para este e-mail que aparece na tela aí agora, que é o avidacobra12@gmail.com. E eu te vejo no próximo plantão, que vai ao ar quando você menos esperar, porque você não vai estar esperando.